O nosso culto de doutrina, é o culto de instrução, e nós vamos hoje falar sobre o dever de separar-se do mal. Vamos dizer juntos o dever de separar-se do mal? 1, 2, 3, agora. Outra vez. O dever. Só essa vez. Graças a Deus. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, primeira de Pedro, capítulo 1, na primeira epístola do apóstolo Pedro, versículo 13 a 16. Primeira de Pedro, capítulo 1, de 13 a 16. Está escrito: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Caixa de som o quê? Vai dar uma olhadinha aí, né? Sede santos, porque eu sou santo. Vamos dizer juntos, vamos? Diga comigo. Sede santos, porque eu sou santo. Amém, não é? Nós estamos vivendo um tempo desafiador para a igreja do Deus vivo. Quem é a igreja do Deus vivo precisa ter esta consciência que nós estamos vivendo um tempo de desafio para nós, porque nunca se viu antes tanta desordem numa quantidade tão grande como nós estamos vendo hoje. É muita desordem no mundo. Com a chegada da chamada inversão de valores, inúmeras pessoas estão chamando o preto de branco e o branco de preto. Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 5 e o versículo 20, a seguinte palavra: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, a Bíblia, ela promete aqui um gemido, uma dor, um sofrimento para a vida das pessoas que abraçaram ou estão abraçando esta famosa chamada inversão de valores. E aquilo que sempre foi imoral está sendo por muitos abraçado hoje como uma coisa normal e aceitável. Mas a palavra de Deus, Deus usando a instrumentalidade do profeta Isaías, ele diz: ai dos que. Quer dizer que para essas pessoas não vem coisa boa, não.
vem gemido e vem sofrimento. E há muita gente que já está passando o processo do ai por abraçar a inversão de valores. Porque há muitos que estão dizendo, mas isso era no passado, mas hoje não. Então, a gente precisa ter cuidado para a gente não ser absolvido por essa esponja que é chamado do relativismo moral, que prega que não existe o certo e nem existe o errado. É isso que eles pregam, né? E o que é certo para você pode ser errado para mim, e o que é verdade para você pode não ser para mim. Eles falam que o mundo é uma diversidade, eles dizem que o mundo chamam o mundo é plural, é assim que eles dizem. E cada um tem a sua própria verdade. Cada pessoa tem a sua própria verdade. Aceita a sua própria verdade. Cria a sua própria verdade. É isso que eles dizem. Mas não é assim que a Bíblia diz. E eu quero que você abra em João 14, versículo 6, e quero pedir ao evangelista para ler aqui no microfone. João 14, 6. Abra a sua Bíblia, por favor. E depois ele vai ler João 8 e 32. João 14, 6. Diz a Bíblia Sagrada, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 8 e 32. 8 e 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado. Enquanto alguns estão dizendo que na verdade, a verdade, cada um é quem decide o que é a verdade e o que não é a verdade, não é? Cada um tem a sua própria verdade, a sua própria maneira de enxergar o mundo e o comportamento humano. A Bíblia Sagrada mostra que a verdade, ela não é subjetiva, a verdade ela é objetiva. E que existe a verdade, que existe uma verdade. Jesus deixou registrado para nós na sua palavra, aqui em João 14, 6, que é conhecido de todos, quando muitas vezes o estudante chega na faculdade e o professor ateu, imoral, que não teme a Deus, ele mistura o juízo do jovem a ponto dele sair da faculdade perguntando, mas o que é a verdade? A verdade é o quê? Mas a gente tem a Bíblia. Jesus disse o que é a verdade, João 14, 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, ele é a verdade. É a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Satanás, a passos largos, está conseguindo retirar da vida de muitos crentes a sua identidade cristã. Infelizmente, hoje nós contemplamos pessoas que são chamadas ou dizem que são crentes, mas elas são crentes nominais, não são crentes originais. Por quê? Porque elas não têm mais a identidade cristã. E a identidade cristã, irmão, aquilo que identifica o cristão, o crente, está desaparecendo na vida de muita gente. E por incrível que pareça, até nos crentes mais antigos, até nos crentes mais velhos, coisa que não deveria acontecer. Então,
o diabo, ele está, na verdade, conseguindo retirar da vida de muitos, não são de poucos, de muitos, essa identidade, a identidade cristã, aquilo que identifica que a pessoa é uma pessoa crente, é uma pessoa que serve a Deus. Por isso eu vejo uma necessidade muito urgente dos pastores, dos pais de famílias, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, auxiliares, líderes de departamentos, manterem a sua identidade cristã pessoal e daqueles dos quais Deus lhe confiou. Amém? Amém, irmão? Porque quando Deus confia, irmão, a responsabilidade está confiada. A nossa irmã Vânia, Deus confiou esse conjunto. Ela é responsável. Se ela vê uma irmã sem identidade cristã, ela tem que chamar essa irmã no particular, e conversar com a irmã. E dizer, irmã, essa roupa não dá certo não, irmã. Não é? Esse seu comportamento não está trazendo a identidade cristã. E a irmã, Deus tem lhe honrado, a irmã faz parte de um conjunto que tem muitas irmãs que gostariam e não podem. Você sabia? Verdade ou não? É porque eu não aceito que uma mulher que não seja casada, entendeu? Que ela viva junta, ela canta em conjunto. Se eu souber, eu já chamo e converso e explico que ela precisa se casar. Então tem aquelas que desejam, e desejam muito, mas depende de um casamento que o marido às vezes não quer casar. E outras, por outras razões, desejam. Mas às vezes elas são casadas, mas os maridos não são e eles não liberam ela para ir vir ensaiar nem para cantar. Então, essa identidade cristã, essa responsabilidade não é só minha. É muito fácil jogar tudo para mim, não é? Porque, vamos supor assim, o cargo, muitas pessoas querem, mas a carga não. A carga é toda com o pastor. Porque há pessoas que querem se dar bem com todo mundo. Está entendendo? Vê o erro e podendo fazer alguma coisa, aí joga para o pastor ele falar, que é para a pessoa, né? Ele ficar queimado com uma pessoa por trás foi lá e falou. Quer dizer, o que a gente não pode é humilhar as pessoas, nem devem, mas deve conversar e mostrar à luz da Bíblia que a pessoa precisa melhorar. Quem concorda com essa palavra, diga amém. Então se enganam as pessoas que têm responsabilidade na igreja, que Deus só vai cobrar de mim. Não, não é só assim, não é bem assim. Porque o rebanho não é pequeno e o pastor não consegue ver tudo, não é assim? E ele precisa dos auxílios, ele precisa da cooperação. Uma pessoa, ele pode ser o fazendeiro mais exímio que tiver, ele pode ser o homem mais inteligente que for, mas ele não tem condição de cuidar de uma propriedade, de uma fazenda só, uma fazenda grande, sozinho. Eu duvido, ele não tem como. Então, é importante que haja, principalmente hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, há uma necessidade imperiosa de se manter a identidade cristã, primeiramente pessoal. Manter essa identidade cristã e
daqueles que Deus ele nos confiou. Então eu falei pastores, porque tem liderança e precisa disso. Pais de famílias, porque não adianta você pensar diferente. Se você é crente, irmão, você é crente, sua esposa é, vocês são os principais responsáveis pela sã doutrina para aplicar na vida do filho de vocês. Amém? Vocês são os principais. E não dá cobertura a um comportamento que não seja um comportamento cristão. Então, irmãos, irmãs, igreja do Senhor, eu quero dizer para a igreja que só existe uma maneira de a gente alcançar esse ideal de Deus para a nossa vida, para a igreja, de alcançar um padrão, o padrão de Deus, o padrão que Deus quer para nós. Só tem uma maneira, é afastando-se do mundanismo e separando-se do mal. Amém? Eu disse aqui, o povo de Deus deve separar-se do mal. Santidade, santificação é isso. A pessoa não deve confundir a santificação com o uso dos dons espirituais. Não deve confundir a santificação porque tem dom de profecia. Entendeu? Porque tem revelação, porque ora e Jesus opera. Você não pode. Santificação não é isso. Santificação é separação do mundo. É separação do mal. Glória ao nome do Senhor. Porque se você for avaliar dessa forma, você vai encontrar pelo Brasil, especialmente hoje, muita gente que está vivendo de todo jeito, mas profetiza, tem revelação, tem movimento, e ela diz assim, eu não preciso ter o meu padrão cristão, porque Deus me usa assim. Aleluia. Então, Deus nos chamou para sermos diferentes e não iguais à sociedade que nos cerca. Nós temos que ter essa consciência. Você que está acompanhando a transmissão tem que ter essa consciência que você foi chamado para ser diferente e não igual à sociedade em que você vive, em que a gente vive. Aleluia. Levítico capítulo 18, versículo, tem uma leitura aqui, Levítico 18, do versículo 1 por diante. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Wilson para vir ler aqui neste microfone, e você que está abrindo a sua Bíblia, acompanhe essa leitura também silenciosamente. Levítico 18, de versículo 1 por diante. A leitura é um pouco extensa, mas é necessária. Deus nos chamou para sermos diferentes e não iguais à sociedade que nos cerca. Levítico 18, de 1 a 26, irmão. Diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo-os o homem viverá. Por eles, eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor.
Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, e é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás, para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com o varão não te deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. É o 23? Até o 26. 26. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram agentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Muito obrigado. Quem pode dizer amém? Veja essa leitura. Os irmãos sabem que já tramita, né, leis e projetos já para a união de pessoas que são parentes. Já existe isso. Então veja bem, irmão. Eu quero explicar para quem não sabe que essas palavras de Deus, quando ele diz, fareis conforme os meus juízos, e ele, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez, quer dizer, ter relações sexuais com ela. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, ter relações sexuais com ela. Isso, se não me falha a memória, em 1 aos Coríntios, capítulo 5, aconteceu uma cena dessa. E Paulo escreveu revoltado, né, mandando excluir a pessoa. Veja bem, a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, e a nudez não descobrirás, que não terás relações sexuais, não é? E onde você lê a nudez da filha, da mulher de teu pai, ele está dizendo não ter relações sexuais. Ele diz aqui, a nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, 18 e 16, que é não ter relações sexuais com ela, não é? E não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. O 19 diz, não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia. Para quem não sabe, ele fala aqui de ter relações sexuais com a mulher menstruada. Aí alguém pode dizer assim, mas isso acontece? As mulheres mais simples talvez não saibam disso, mas isso acontece.
Então, nós somos chamados para ser diferentes. Nós não podemos ser iguais à sociedade que nos cerca. Amém, irmão? Amém? Aí ele vai aqui. Não te deitarás com a mulher de teu próximo. E aqui volta-se para o pecado da prostituição, do adultério, né? Aí diz mais, com o varão não te deitarás, que é o quê? Ter relações sexuais. Com o varão não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. E a Bíblia diz que ficarão de fora os abomináveis. Abominação é não, já está dizendo, é proibição, é pecado. Não te deitarás como se fosse mulher, com um varão como fosse mulher. Abominação é. E aqui em Levítico 20, 13, veja o que diz aqui. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Diz assim. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão e o seu sangue é sobre eles. Quer dizer, quando isso acontecia, nos dias do Antigo Testamento, Israel, esse pessoal era morto, era a pena de morte. Agora eu quero perguntar, eu quero que você responda em alto e bom som. Deus mudou? Você acha que com o passar dos tempos, aí agora, não, mas agora pode? É abominação, certamente morrerão, seu sangue é sobre eles. Então Deus continua, não é? Hoje não acontece literalmente de ver uma pessoa ser morta, ou assassinada, apedrejada. Mas a morte, ela acontece naquele momento que a morte espiritual é a separação de Deus e, consequentemente, pode vir coisas, até uma morte física prematura, uma doença incurável, muitas coisas. Então, Deus nos chamou para sermos diferentes, não iguais à sociedade em que nos cerca, irmão. Eu estou falando sobre santificação. Eu estou falando que Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Eu não comungo, eu não aprovo. Alguém pode chegar e perguntar, irmão, qual é a sua opinião? Você concorda com essa união homossexual? Irmão, você não pode ficar em cima do muro, porque quer se dar bem com todo mundo, não. Não faça isso, não. Isso não é amor, não. Isso é ódio pelo próximo, né? Você diga assim, olha, eu não posso aprovar o que Deus reprova. Eu não posso concordar com o que Deus não concorda. Isso é um pecado, isso é uma abominação. E quem pratica isso, se não deixar, não vai herdar o reino de Deus. Não, você está julgando. Não, a Bíblia diz. Diga assim, a Bíblia diz. Eu estou sendo apenas um meio de comunicação. Então, irmão, a gente precisa pensar seriamente nisso. As coisas que Deus nos chamou para sermos diferentes e não iguais à sociedade em que nos cerca. Você veja aqui um absurdo, não é? É um absurdo muito grande, quando Deus ele também proíbe a relação sexual com animais. Já naquele tempo. Então, por que é que ele já proibiu? Porque ele já conhecia na natureza do homem pecaminosa que o homem também teria uma inclinação para isso, ou um homem ou uma mulher.
Então, aos que fazem isso não é novo. Só que Deus nos chamou para ser diferentes. Aleluia! Quem quer ser diferente aqui, irmão? Olha aí. Vamos procurar cada dia ser diferente do mundo, irmão. Anabaxandarabacandahaya. Saia daqui essa noite com essa consciência. Deus me chamou para ser diferente, diferente desse mundo, dessa sociedade que eu estou vivendo. Glória a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo 6, versículo 3, eu queria que outro irmão viesse ler. Está higienizado, tá, irmão? Não? Por favor, faça higienizar aqui um desse aqui, para o nosso presbítero Veraldo Lopes ele ler. 1 Timóteo 6, de 3 a 5. O nosso irmão, ele vai ler daqui a pouco aí. E você na sua casa, abra a Bíblia, irmão. Vamos aprender a palavra de Deus, vamos meditar, não é? 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Pode ler, irmão. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Amém. Veja bem, isso é uma exortação de Paulo ao jovem obreiro Timóteo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparte-se dos tais. Isso é separação. Se alguém ensina uma doutrina e não conforme a sã palavra de Deus, conforme Cristo, o que a Bíblia diz que nós devemos fazer em relação a essa pessoa? Aparta-te dessas pessoas. Quer dizer, separe, não é se intrigar, mas você não pode ter comunhão daquela. Isso é santificação. Para que os irmãos vejam e entendam como a coisa é séria. 2 Timóteo 3 e 10. Eu vou pedir ao nosso presbítero Marco para ler. 2 Timóteo 3, de 10 a 14. Nesse outro, né, irmão? Leu aí, esse aqui não está limpo? Pronto. 2 Timóteo 3, de 10 a 14. Por favor. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, tensão de fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguição, aflições, tais quais
me acontecem em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de que o teu aprendido, De que tens que aprendido. tens aprendido. Tá bom, obrigado. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, que é todos que querem viver de uma maneira santa, piamente, todos que querem ser santos em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quem pode dizer amém, irmão? Então, aqui é uma vacina já para o avanço dos tempos. A tendência dos cristãos de se ajustarem, se conformarem ou entrarem na forma do mundo. Mas aqui ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Abra sua Bíblia em Juízes 13 e 12. Juízes 13 e 12. Juízes 13 e 12. Juízes 13 e 12. Eu vou ler aqui para você. Porque hoje, irmão, nós estamos contemplando pessoas que se dizem crentes, mas cada uma quer viver da sua maneira. Cada uma quer viver do seu modo. Mas veja aqui, em Juízes 13, 12, a Bíblia diz, Manoá, o pai de Sansão, falando sobre ele. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Aleluia. Você está vendo aí, irmão, que Deus se importa com o modo de viver? Que o modo de viver tem a ver com a santificação e que nós não podemos viver de qualquer modo? Não. Paulo escrevendo, ele fala: tem seguido a minha doutrina e o modo de viver. Que isso fala do estilo de vida, um estilo de vida cristã, um estilo de vida de quem nasceu de novo, um estilo de vida em que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Um estilo de vida que as coisas velhas você não precisa usar mais, porque você não precisa delas. Então aqui em Tito, capítulo 3, versículo de 8 a 11. Qual desses microfones, irmão, está higienizado, né? Tá? O senhor pode vir ler? Tito, capítulo 3. Tito 3, de 8 a 11.
Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesma está condenada. Obrigado. O jovem obreiro Tito, ele foi deixado na ilha de Creta e teve um motivo porque foi que ele foi enviado. Ele foi deixado lá para apacentar o rebanho. E a razão está em Tito, capítulo 1, versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas. Então Tito foi colocado ali em Creta para pôr em ordem o que precisava ser colocado em ordem. E quem é mandado por Deus para colocar em ordem o que está em desordem, sofre perseguição e maltratos, e incompreensão e humilhação. Mas é o ministério, é a chamada. Ele foi foi mandado para colocar em ordem, glória a Deus, o que estava fora de ordem. Então aqui Paulo orientando esse jovem obreiro como lidar com os problemas da igreja, como resolver. Porque, irmão, tem muitas pessoas na igreja que querem resolver os problemas da igreja na prática. Eu não sou assim, não. Eu sempre procuro ver na Bíblia como se resolve os problemas da igreja, principalmente problemas complexos. Não é o que eu acho, nem o que se anda fazendo. Porque aqui, olha, ele diz: fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar essas boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealogia, contenda nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Irmão, existe, às vezes, classe de escola dominical nas igrejas, que só vive debatendo coisa inútil. E se cria uma questão na sala de aula, porque seu fulano quer ser mais profundo do que Beltrano, e quer falar onde a Bíblia se cala. E se o pastor for dizer: irmão, vamos parar com isso, vamos ver a aula, ficam com raiva. É um povo que não lê a Bíblia. Povo que não lê a Bíblia. Olha o que é que Paulo disse para o jovem Tito, não é? Não entre em questões loucas. E chamou de questão loucas genealogias. Ficar debatendo sobre genealogias, contendas, está vendo? Com brigas e debates acerca da lei. Veja bem, debates acerca da lei. Que vocês sabem que tem igreja aí que prega que para ser salvo tem que cumprir os mandamentos, não é? E às vezes pode ser uma questão como essa, começar um debate sem ver de quê, numa sala de aula, e o mais importante, que é o conteúdo da lição, os tópicos, não é ministrado por conta de quê? Por conta de debates inúteis. E os professores não podem aceitar isso. Os professores têm o dever de dizer: irmão, vamos para o assunto da revista, para que os alunos não fiquem no prejuízo. Se tem 3 tópicos, tem que passar os 3 tópicos. Mas é porque 1 hora é pouco.
aí eu tenho muita coisa. Não é assim. Tem que aprender a se disciplinar. E usar aquele tempo que tem. E não deixar em prejuízo os alunos. Não entre em questões loucas, genealogias, contende nos debates acerca da lei. Existem muitas coisas que são antigas e para alguém é coisa nova na igreja, para quem chegou há pouco tempo. Que de vez em quando sai um debate na escola dominical, isso é um debate inútil. Jesus sabe ou não sabe se vai voltar agora? Aí um diz, quando ele estava na terra, ele não sabia. Mas agora que ele está glorificado, ele sabe. Aí o outro diz, não, mas a Bíblia está escrito, irmão, está escrito. Nem o filho, nem os anjos, somente o Pai. Aí começa, irmão. Aí você veja, porque é importante a doutrina, o ensino da igreja. Outros ficam com aquela questão sobre o camelo passar no fundo da agulha. Aí um diz, não, o camelo era um camelo mesmo. Não, o camelo era uma corda bem grossa que era usada nos navios, entendeu? Aí outro diz, não, o camelo era uma portazinha bem estreita que tinha na entrada da cidade. Então, são debates e questões que são chamadas inúteis. Em que é que a pessoa vai crescer espiritualmente, se souber que era um camelo ou uma corda grossa que passa no fundo? Em que é que ele vai crescer? Agora, o problema, aí que fica aquela besteirada, e isso é uma idiotice, eu não aguento nem ouvir isso. Então, irmão, cabe a quem é professor, a professora da escola, encerrar o assunto. Irmão, o assunto está encerrado, ninguém chega ao fim disso, não é? E por quê? Porque a Bíblia está aqui ensinando. Você pode, anota esse versículo aí, para quando começar as questões na escola, você, irmão, vamos ler aqui, Tito 3, né? Tito 3, versículo 9. Não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Aí ele começa a explicar, a falar sobre o chamado homem herege. O homem herege dentro da igreja. O homem herege, a pessoa herege dentro da igreja. Como deve ser tratada essa pessoa? Porque tem gente que acha, porque que a Bíblia diz que tem que ir atrás de todo mundo, estar com todo irmão, tenha cuidado com isso aí. Tenha cuidado com isso. Veja aqui. O homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Quer dizer, fica longe dele. Aí, irmão, a igreja está com 100 anos, Assembleia de Deus, que ensina uma doutrina, aí chega seu fulano dizendo que não é daquele jeito. Aí quem é o herege aqui? O herege é aquele que não admite ser corrigido e apoia ensinos falsos, doutrina falsa, que não é aquilo que a gente aprendeu. Então, ele diz ao homem herege, depois de uma e outra administração, evita, quer dizer, fala com ele uma vez, fala com ele 2 vezes, explica para ele que não é do jeito que ele está pensando. Mas ele chega e diz, não, mas é assim, irmão, ô irmã, irmã, pastor chega, irmã, isso aqui é assim, é assim. Não, é assim, do jeito da pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado, irmão, porque tem gente, às vezes, para não querer amar mais do que Jesus. Cuidado. Jesus não dá a glória dele a homem, não. Ele quer amar mais do que Jesus. Ele diz aqui, evita-o. E se você olhar e você estudar sobre isso, ele fala de exclusão. Que ele seja excluído.
Evita, quer dizer, te separa, tu não vai se intrigar, mas você não pode comungar. Porque esse tipo de pessoa, sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão tirar a santidade de muitos crentes da igreja. Entendeu? A pessoa tem que saber diferenciar o que é ovelha e o que é lobo dentro da igreja. Não pode achar porque aceitou e todo mundo é crente. Não, irmão. Tem os lobos vestidos de ovelha. Amém? Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Eu trabalhei numa igreja que eu já sabia o histórico de um cidadão na cidade, que ele gostava de ficar iludindo as moças, entendeu? Aí ele chegou na igreja e quer ser crente. E eu fiquei de olho nele. Ele olhava para a mocidade. E ele por ali, ele por ali, ele por ali. Eu digo, eu sei o que é que ele quer. Ele quer estragar uma jovem dessa. Aí tem gente que a pessoa pensa assim, você queria que a sua filha fosse estragada por um lobo, irmão? E ficou por ali, e quando eu vi, aí eu chamei assim, ei rapaz, procura outro lugar para tu. Aqui não dá para você não. Mas pastor, o senhor está me expulsando? Não, irmão. Tem muitas igrejas aí. Porque eu via que ele estava com aquela intenção de prejudicar uma moça da igreja. Então, irmão, essa missão de pastor verdadeiramente não é fácil para o homem que leva a sério o ministério, para o homem que leva a sério a sua missão. Mas para quem não leva, está entendendo? Quer abraçar tudo. Então, ele fala aqui, evita-o. Aí o que é que ele diz a respeito de pessoas assim? Esse tal está pervertido. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aí alguém diz assim, mas pastor, enquanto a vida é esperança, pode ser que ele mude, cadê o seu amor? Eu respondo para você agora que está pensando isso. Sabe o que eu digo para você? É que o pastor tem que ter discernimento. Tem pessoas que não vão mudar nunca. Tem pessoas que vão mudar, mas tem pessoas que não vão mudar nunca. Você pode dar glória ao nome de Jesus de Nazaré? Elas resolvem ser instrumentos na mão do diabo para perturbar o rebanho e estragar a santidade do rebanho. Abre a tua boca e dá glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então, a gente precisa entender isso. Que essas pessoas que não aceitam ser corrigidas, elas são pessoas que estão pervertidas e que pecam e já em si mesmo estão condenadas. E a gente precisa pensar nisso aí. Então, irmão, os irmãos sabem, a igreja sabe que a Bíblia aconselha que nós não devemos andar com aqueles que se dizem até cristãos, mas andam desordenadamente. Está escrito, irmão. Aleluia. Aí disse, cadê o amor? Eu quem pergunto a você, cadê o seu amor a Deus? Você lembre-se que amar o próximo é o segundo, não é o primeiro. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro é obedecer a Deus sobre todas as coisas. Irmão, não é tempo mais de brincar de ser crente não, irmão. Irmã, chegou o fim já chegou. Quem for santo, seja mais santo ainda. Procure se santificar. E a meta de Deus para nós
é sermos diferentes da sociedade em que nós estamos vivendo. Nós somos chamados para ser diferentes, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Seja santo no teu estilo de vida. A pior coisa que pode ser dita de um crente é alguém olhar para você e dizer, você é igual ao mundo. Ou coisa triste é uma pessoa dizer de você, aquela ali é igual ao mundo. Mas Jesus disse, não sejam iguais a eles, não seja. Jesus disse em Mateus 6 por diante. Abra a tua boca e dá glória ao nome de Jesus. Espiritualmente não somos regidos por leis humanas. Somos regidos por leis espirituais. Eu suplico aos irmãos, à igreja, a você que está assistindo a transmissão, eu suplico, seja diferente no andar, amém? Seja diferente no falar. O que tem de crente por aí, irmão, que fica falando essas gírias do mundo, não é verdade, irmão? Fica falando essas linguagens, não é verdade? Mundana. Não, irmão, pare com isso, irmão. Pare com isso, irmã. Você foi chamado para ser diferente da sociedade que você vive. Abre a tua boca, dê glória ao nome. Seja diferente no andar, seja diferente no falar, não é verdade? Não, galera, não sei o que, galera, não sei o que. Aquelas coisas que você já conhece. Diferente no andar, diferente no falar, diferente nas roupas. Diferente nas roupas. A roupa do mundo não cabe no crente. Amém, irmão? Amém? Diferente nas roupas, irmão. Porque hoje está uma coisa lamentável, não é? Mas Deus te chamou para ser diferente e não igual à sociedade que você vive, não é? A gente tem que ser diferente em toda a nossa maneira de viver. Então vamos ser diferentes. Seja diferente no falar, seja diferente no andar, seja diferente nas roupas. Não use roupas que não glorificam a Deus, irmão. Irmã, não use roupas que não glorificam a Deus. Irmão, não use roupas que não glorificam a Deus. Use roupas, você pode se arrumar, se vestir direitinho, mas use roupas que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Seja diferente nas atitudes. Seja diferente no modo de viver. Nós nunca conquistaremos o mundo sendo igual a ele. Bota isso na cabeça. Nós nunca conquistaremos o mundo sendo igual a eles. Andando como o mundo anda, como ele anda, falando como ele fala, pensando como ele pensa, vestindo como ele veste. Não, nós nunca vamos conquistar o mundo desse jeito, não. Mas vamos conquistar com uma mensagem de confrontamento, como João Batista fez. Ele disse a Herodes, não é lícito possuir Herodias, mulher de teu irmão Filipe. É assim que a gente vai conquistar o mundo. Mas andando como o mundo anda, irmão, como é que vai conquistar? Falando como o mundo fala, pensando e vestindo como o mundo veste. E eu vou dar uma experiência para você aqui.
Uma pessoa que é crente e ele resolve ser, por exemplo, eu nem sei se ainda existe, né? Ainda existe hippie ainda se fala nisso. Pouco, né? Mas ele resolve, por exemplo, se envolver com a droga. Com a droga. Ele resolve se envolver com a droga. A pessoa que conquista ele para a droga, resolve se vestir como a gente se veste? Para conquistar? Falar como a gente fala? Andar como a gente anda? A pessoa que conquistou, de forma nenhuma. Ele confronta a gente. Ele pega aquele crente, aquele jovem crente e confronta com o estilo de vida dele. Entendeu? Não é assim ou não? Ele não muda para se parecer com a gente, para poder conquistar a gente, não. De forma nenhuma. Ele conquista com o modo mesmo que ele tem de falar, da esfera que ele vive, a maneira que ele tem de se vestir, a maneira que ele tem de pensar, é assim. E a maneira que ele tem de andar, é assim. O roqueiro é a mesma coisa. Para ele conquistar um crente, para essa esfera do rock, ele não vai se vestir como crente, ele não fala como crente, ele não procura se parecer com crente, não. Ele confronta o crente com o estilo de vida dele. E ele vai, consegue muitas vezes aquele crente. Então é isso que a igreja precisa aprender. A gente tem que confrontar o mundo com a nossa maneira de viver. Aí sim. Aí a gente vai conquistar. Mas do jeito que está, irmão, hein? Como é que a igreja está confrontando o mundo, botando um bloco de carnaval? Como é que vai conquistar? Como é que está confrontando? Não, está ficando igual a eles, irmão. Nós não fomos chamados para ficar iguais a eles. Nós vivíamos nesse mundo, no Egito, na carnificina do pecado, e Jesus nos resgatou, nos tirou, nos lavou com o seu sangue e nos deu uma nova maneira de viver, irmão. Amar. Xandarabacanda. Abre a tua boca e dá glória ao nome de Jesus. Abre a tua boca e dá glória ao nome de Jesus. Amanaia Súria. De Manaia Ceia. É por isso que ficam sofrendo e diz a igreja precisa crescer mais, é porque sei o quê? Mas porque a igreja hoje, irmão, infelizmente a maioria quer parecer com o mundo. Nós não podemos parecer com o mundo. Você não pode se parecer com o mundo. Jesus te chamou para ser parecido com Ele. Eu fui feito à imagem e semelhança dEle. Você é feito à imagem e semelhança dEle. Kaman, Shaman, Darabá. Ali, Bassum, Darabacanda. Abre a tua boca e dá glória ao nome de Jesus. Aí aparece o mundo, aparece no Brasil e outros países, aparece o quê? Aparece os caras pintados, né, irmão? Que faz os movimentos, não é assim? Na política, no governo, os caras pintados, não é assim? Com a bandeira do Brasil, pintado de uma cor, pintado de outro, não é assim? Eles criaram isso aí. Aí lá vem os crentes, cara pintada também. Irmão, há poder no sangue derramado na cruz do Calvário. Camachanda. Abre a tua boca e dá glória. Abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O culto de doutrina é um culto de confrontamento. Doutrina é confrontamento. É a razão pela qual muitos fogem do culto de doutrina.
mas é a comida que sustenta, é a comida que fortalece e é a comida que dá vida. Quem quer, dê glória. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelo que Ele dispensou para nós aqui nesta noite.